Letieres é um apaixonado pela música, pelo ensino da música, e o Letieres Leite Quinteto é uma dessas maneiras dele se aprofundar mais nas pesquisas musicais, né? I managed the first line. Before biting my tongue to choke back tears. O que o Mário fez na obra dele, no fundo, é criar um diálogo. Quando ele pega fragmentos de muitos autores e coloca dentro da obra, o que ele cria é um diálogo. Então, essa foi um desejo nosso também, continuar esse diálogo. Duas mulheres na bancada em horário nobre, isso realmente é bem diferente, assim, espero que as pessoas gostem. Sim. Né? A gente já está num processo de se conhecer e conversar e trocar ideias e imaginar como é que vai ser o jornal. Eu queria fazer uma brincadeira com você. Aqui só tem discos sensacionais, mas eu queria que você me falasse qualquer coisa desse disco. Brincadeira de criança. Como é? Estamos relembrando, gente? Estamos no ar, boa noite. Boa noite. Bom, falar de meio ambiente, prender a atenção do público e ainda juntar ação e aventura no mesmo pacote. Pois é, essa é a pretensão dos criadores da série Aruanas. Quem dá a dica é o nosso colaborador Tony Góes. Um trator, uma arma, um bilhete, um telefonema ameaçador, a corrupção, a ganância, o medo. Nada pode nos parar. Somos 4 e juntas somos uma mesma força. O melhor da luta é estar ao lado de quem luta com você. A série Aruanas é uma aposta arriscada da Globoplay. O assunto é ecologia, que não costuma gerar grandes campeões de audiência. Eu tinha medo, mas a gente tinha um ideal. E o ideal, ele sempre é maior do que o medo. A produção também é complicada, requer muitas gravações na Amazônia. Mesmo assim, o serviço de streaming da Globo está tão confiante que já encomendou uma segunda temporada. A primeira já está disponível. Quem gosta de floresta é índio e celebridade, Felipe. O povo gosta de dinheiro e dinheiro não vai faltar. A série, na verdade, é muito boa, porque os roteiristas souberam temperar uma trama de combate à poluição de um rio da Amazônia com os dramas pessoais das protagonistas. Todas elas têm problemas sérios. Uma, por exemplo, tem o caso com o marido da outra, tem uma terceira que é perseguida pelo ex-namorado, que é muito violento, e todas elas são ativistas de uma ONG fictícia, chamada justamente Aruanas. Dizem que vai ser maior que Serra Pelada. Nós somos de uma ONG ambiental. Nós viemos garantir que a fiscalização tenha acesso ao garimpo. Essas vagabundas querem o quê? Acabar com a nossa atividade? O elenco é excepcional. Tem a Leandra Leal, Thaís Araújo, Camila Pitanga, Débora Falabella. E a história da produção é um pouco curiosa. Aruanas nasceu como um projeto da Maria Farinha, que é uma produtora até então especializada em documentários, ligada àquela ONG Alana. É uma produção bem cara, mas com cenas de ação espetaculares, muito diálogo bom e uma preocupação que é cada vez mais constante, que é a defesa do meio ambiente. E no momento que ela está sendo lançada, nós temos um governo que parece empenhado em destruir o meio ambiente. Por isso que eu recomendo Aruanas, na Globoplay. Como está o centro histórico da sua cidade? Violência, sujeira, edifícios degradados? Tudo isso nos afasta de lugares importantes para entender que povo somos nós, o que construímos e destruímos. Aqui em São Paulo não está tudo uma maravilha, mas tem tanta coisa boa para descobrir e para mostrar para os nossos filhos. Vamos? Quer fazer um passeio pelo centro de São Paulo? Mas tem que ser com a família toda.
Então a gente já começa num ponto marcante, o Largo São Bento. Essa igreja, ela chama Igreja de Nossa Senhora da Assunção. Apesar da gente falar Igreja de São Bento, porque tem a imagem de São Bento bem grandão aí, porque são os beneditinos que tomam conta da igreja e do convento aqui. É um trajeto para a gente conhecer pontos muito importantes da cidade de São Paulo, né? Que ajudam a contar a história da cidade. Isso, nós elegemos alguns pontos aqui do Triângulo Histórico, porque é o pedacinho da cidade onde foi fundada e é um sentimento de pertencimento. A gente acredita, né, que valorizando a nossa história, contando um pouco desse pedacinho da cidade, a gente está trazendo as pessoas para entender melhor São Paulo. As crianças tiram férias em julho e nem sempre a gente pode viajar, então a gente fica procurando alguma programação algo para fazer. Acharam o passeio certo. Neste trajeto especial de férias, feito a pé em mais ou menos 2 horas, tem espaço para aprender e para brincar. Aqui foi assim. Depois de conhecerem mais sobre o Largo Antônio Prado, que já foi um importante centro financeiro da cidade, pais e filhos se divertiram. Terra, mar, terra, terra, mar. Eu não tava querendo vir, acordei cedo, mas eu tô achando bem legal agora. Muitas crianças estão passeando pelo centro histórico pela primeira vez. E claro, elas tinham que conhecer o local onde São Paulo foi fundada, onde os jesuítas construíram uma escola para catequizar os indígenas. Foi em frente ao complexo arquitetônico do pátio do colégio que a turma toda participou de um jogo criado pelos povos nativos brasileiros. E do que era feita a peteca dos indígenas? De palha, semente e penas. O idealizador desse sino, ele passou pelas 2 guerras mundiais e ele tem vários sinos desse aí pelo mundo. E no Brasil tem outros também. Diz que quando você toca, você fecha essa rede, aumenta essa rede de paz. Hoje nós temos muito a presença da tecnologia na vida das crianças, né? Então aqui é uma tentativa, né, que a gente espera que seja com sucesso, né? Que eles gostem de estar na rua. Era a primeira casa depois do Marco Zero de São Paulo, era aí, né? Hoje ele é na Sé. E aqui a gente tem... Quem que tá aqui, gente? Quem conhece esse povo aqui? Tá na ponta da língua. Eu ajudo. Dom Pedro I e a Marquesa de Santos. Domitila de Castro Canto e Melo foi amante do imperador por 7 anos, mas passou a viver aqui depois de se casar com uma espécie de governador da província na época. O solar da Marquesa, hoje um museu e centro cultural, sempre foi palco de festas animadíssimas e concorridas. Agora nós estamos brincando de telefone sem fio, porque a Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, ela fazia o networking nos saraus que ela promovia no solar dela. A frase que você falou foi? A Domitila gostava de doce de figo. A Domitila gostava de doce de brigadeiro. Gente, chegou muito perto. O passeio que une passado e presente de São Paulo continua. Esse edifício moderno, assinado por Niemeyer nos anos de 1950, tem como companhia a antiga sede da Rádio Record, que depois de uma restauração recente voltou a receber shows. É a Casa de Francisca. Na próxima parada, mais transformações. O grande prédio da Caixa Econômica Federal foi construído no terreno da Igreja São Pedro dos Clérigos, demolida em 1911. Era uma igreja que ela dava apoio para os negros escravizados que iam fugir para os quilombos. A gente não tem ideia, né, de quanto que se esconde, né, até da sociedade, a questão até dessa igreja, né? Entender, né, como é que a cidade, os prédios da cidade, né, têm histórias e até enterram histórias, né? Tiraram a história que estava bem, né, que estava funcionando para construir uma parte financeira pelo interesse da época, né? Lugares de memória que a gente chama, né? Ficou só a memória, a edificação, a parte física, ela se foi, mas ou ficou só um pedacinho, né? Mas a gente tem a memória do lugar, para essas histórias continuarem vivas, né? Fazerem parte da história de São Paulo como elas fizeram. Mas o interessante é você ver a parte de cima, mais alto.
Letieres Leite traz todo o encanto dos arranjos percussivos para o jazz em O Enigma Lechel, primeiro disco de seu quinteto. André Góes fala desse álbum e também do trabalho do maestro baiano com Maria Bethânia. Olá para você ligado no Metrópolis, tudo bem? O maestro Letieres Leite, um dos mais importantes arranjadores da música brasileira, que vem revolucionando a MPB à frente da sua orquestra baiana de metais e percussão, a Orquestra Rumpilés, está lançando agora com o seu Letieres Leite Quinteto o primeiro disco da carreira. O Enigma Lechel já está disponível nas plataformas digitais e deve ganhar uma edição em vinil também. É um belo disco instrumental com 7 faixas que apresentam a música percussiva de raiz africana com uma roupagem clássica do jazz. Letieres é um apaixonado pela música e pelo ensino da música, e o seu Letieres Quinteto é mais um passo dentro desse seu aprofundamento nas pesquisas e experiências musicais. Surgiu como um grupo de estudo e acabou se tornando um grupo real com uma carreira que agora lança o primeiro disco. Com mais de 3 décadas de carreira, Letieres Leite já trabalhou com os maiores artistas da música brasileira, artistas consagrados como Gilberto Gil, porque mistério sempre há de pintar por aí, Ivete Sangalo, Paulo Miklos, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. O Lenine. Todo dia é dia, toda hora é hora, neném não demora pra se levantar. Letieres trabalha com muita paixão, muita dedicação. Ele assinou os arranjos musicais do espetáculo Elza, que está em cartaz em São Paulo, sobre a cantora Elza Soares. Tem sangue retinto, pisado, atrás do herói emoldurado. Produziu o disco de Maria Bethânia em homenagem à Escola de Samba Mangueira, um disco que vai ser lançado ainda esse ano. E também é o diretor musical do novo espetáculo da cantora, o Claros Breus, que estreou no começo de julho no Rio de Janeiro e vem para São Paulo em agosto. O novo show da cantora também tem a direção da Bia Lessa, a direção e o cenário da Bia Lessa e a direção musical de Letieres Leite. É um show apenas com canções inéditas, canções de Adriana Calcanhoto, de Chico César, entre outros. Essas músicas inéditas estarão no próximo disco de Maria Bethânia, que também é produzido e dirigido por Letieres Leite. Esses 2 discos de Maria Bethânia, um que já está gravado, que é a homenagem à Mangueira, e esse outro disco com as músicas do espetáculo Claros Breus, sairão ainda este semestre, de acordo com a produção de Maria Bethânia, certo? Por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima. Agora sou eu e meus breus, sou eu. Mais uma vez, tem artista brasileiro entre os vencedores do Eisner, espécie de Oscar dos quadrinhos. Depois de Marcelo de Salete, premiado no ano passado pelo livro Cumbi, Adriana Mello comemora o feito em 2019. Ela assina uma das histórias da HQ vencedora na categoria Antologia. A gente foi conversar com a quadrinista paulistana que atualmente desenha super-heróis para a DC Comics. A Adriana Mello abriu o estúdio da casa dela. E aqui a gente está entre os seus desenhos, entre os seus personagens prediletos, com a sua mesa de trabalho, Mulher Maravilha te inspirando sempre. Ah, minha favorita. A sua favorita? É, do coração. Entre tantos homens, uma mulher ocupando espaço. E a gente não está falando só da Mulher Maravilha. Como artista, Adriana também teve que mostrar que os super-heróis podem ser desenhados e apreciados não só por meninos. Eu comecei a ler história em quadrinhos muito tarde, né? Comecei a ler, assim, eu já tinha 16 anos, porque antes eu não tinha tido aquele interesse de ler quadrinhos, eu cresci com aquela coisa que super-herói é para os meninos. Quando caiu o primeiro quadrinho, que foi a morte do Super-Homem, né? Que era a revista que tinha saído no ano, era aquele... Eu comecei a ler e falei, peraí,
isso aqui é maravilhoso. Você tem aventura, você tem comédia, você tem um pouco de tudo, você tem até um pouco de romance. Será que a Adriana Mello passou horas em gibitecas como esta? Comecei a gostar de quadrinhos quando eu tinha 5 anos. Os meus pais me influenciaram a ler quando eu estava aprendendo, através dos quadrinhos. Meu pai fazia coleção de quadrinhos desde as primeiras edições. Meu pai comprava jornal, eu adorava colecionar as tiras. Em 95, quando lançaram Cavaleiros do Zodíaco. Até então eu lia quadrinhos, mas lia por ler. Eu me apaixonei pelo desenho, pelas figuras, pela anatomia dos super-heróis e tal. E eu que antes só desenhava bonequinho, lendo e me apaixonando por quadrinhos de super-herói, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu peguei aquela revistinha e comecei a copiar, página 1, página 2. O lance de você copiar um desenho que você gosta, um artista que você admira, ele faz parte do aprendizado. Essa musculatura encaixa aqui, Olha, esse quadrinho, o desenhista queria passar a ideia de silêncio. É por isso que tem poucos elementos, tal, o personagem, olha quanta sombra. Então é da observação e do muito estudo solitário é que essa primeira leva de desenhistas acabou aprimorando o traço. Há quase 2 anos, a Adriana faz parte do time de desenhistas da DC Comics. Ela já fez o Homem Borracha numa série de 6 volumes. Desenhou a revista das Females Furries, vilãs apocalípticas. Essa série de aventura também traz reflexões sobre a condição da mulher. Essa minissérie já foi pesada, foi dolorosa, foi falar de abuso, foi falar cenas assim, enfim, abuso e violência contra a mulher de todas as formas. E quando você desenha uma cena de abuso, você sente aquela dor, você sente aquele peso. Quadrinhos é sobre muito mais, né? Do que desenho ou uma história de luta, né? É isso que é a beleza dos quadrinhos. Você pode... Não é só sobre o vilão A encontra o herói B e eles se batem em Nova York. A Adriana ainda desenvolve um trabalho autoral e já foi premiada por isso. Ela é uma das autoras desenhistas da coletânea Strong, com histórias de Porto Rico. A revista, criada para arrecadar fundos para as vítimas do furacão que assolou a ilha caribenha, ganhou o importante prêmio Eisner. Um trabalho como esse também te abre a possibilidade de ter uma criação mais autoral, né? É uma coisa que eu tenho vontade, né? Todo artista pensa, mas assim, por enquanto, eu ainda tô achando o máximo desenhar os heróis, tipo uma Mulher Maravilha, ou desenhar um Batman, desenhar a Harley Quinn. Maravilhoso, mas ficou esse eco aí, ficou... Aquela vozinha de, olha, de repente no futuro... Quem sabe? Dos super-heróis americanos para o mais famoso anti-herói brasileiro, Macunaíma, o grande personagem de Mário de Andrade. Depois de 91 anos da publicação do livro, não há quem não tenha ouvido falar de Macunaíma, seja na literatura, no cinema ou no teatro, onde ele chega mais uma vez em forma de musical em uma adaptação de Bia Lessa. Macunaíma! Macunaíma, vem cá! Vem cá! Olha aqui. Este Piaimã, ele tem os pés voltados para as costas. E se Deus o marcou, é sinal que algo encontrou. Quem sabe se ele não é o grande Piaimã, comedor de gente. Eu faço Macunaíma criança, né? Toda aquela emoção toda, foge do curupira, aí cresce quando a cutia joga abstunto nele, né? Eu faço a virada, faço o Macunaíma adulto. E sendo o Macunaíma adulto, é um momento em que a obra aqui está refletindo uma questão psicológica. Adrien, né, lindamente faz o nosso Macunaíma. Fala aí. Que vai para São Paulo nessa esperança, expectativa de conseguir a Muiractã, que é a pedra preciosa que o grande amor Assi deixou para ele. E ele vai para São Paulo com essa esperança de desvendar um mundo novo. São Paulo, aqui vamos nós, com toda a nossa fortuna! O que interessou muito para mim fazer Macunaíma agora
Era essa ideia de que, ai, que preguiça do mundo como estamos agora. Então, esse foi, digamos assim, a chave para mim para entrar no Macunaíma. Porque mais do que discutir, de fato, uma ideia de um herói brasileiro, do que é ser brasileiro, me interessa mais pensar no homem de uma forma universal e pensar nesse mundo que a gente está vivendo, nesse avanço absurdo desse reacionarismo que a gente pode ver no mundo como um todo, cada vez mais opressor, cada vez andando a passos largos. Essa encenação, ela convida todo o elenco a fazer um mergulho em Ser Macunaíma. Ser Macunaíma é fazer o retrato de um país. E dizer para o Brasil que todos somos macunaímas, né? Um texto que foi escrito há 90 anos, como ele pode ser tão revelador e pode ser tão hoje, no Brasil de hoje, quando Mário de Andrade escreveu. Macunaíma! Volta aqui, pilantra! Patife! É a árvore de Zwaiura Yeg! É a árvore que dá todas as frutas! Eu acho que a minha assinatura, ela se dá na forma como lidar com o espaço, na forma como lidar com a interpretação, na forma de como colocar música, como colocar os figurinos, o cenário, como é que isso se dá? Porque faz parte de um negócio, não é só a Bielessa junto com uma coisa ali, eu acho que isso tem que estar junto, que isso não deve estar separado, porque essas coisas são fundamentais para mim. Quer dizer, o texto é Mário de Andrade, mas como falar esse texto, daí é uma outra coisa. A música, ela vai permeando todo o espetáculo e ela vem ali com muita força. Isso, né? Assim como o próprio livro indica, né, várias situações geográficas e de estados emocionais. A música tem esse desafio de passar por tudo isso, né? De passear por esse mundo real e fantasioso de Mário de Andrade. Isso de deuses é uma gorda mentira! Aqui não tem Deus, não! Esse segundo ato que você colocou ali, assim, quer dizer, como é que você pensa um pouco desse cenário? Assim? Ali, por exemplo, foi uma necessidade, por que nasce? Não é uma ideia, é assim, eu queria muito essa questão do individualismo, cada um dentro do seu lugarzinho sem olhar o outro. Conclusão, malocas. Então, é um diálogo com as bolhas, digamos assim. Então, tudo que tem não é porque é uma ideia que veio de um problema, de uma questão. E a honra de fazer aqui em São Paulo, a terra de Mário de Andrade, né? De Antunes Filho, e no Sesc, estrear no Sesc, que leva o nome dele, então para a gente está sendo um grande presente. Você participou como atriz de uma montagem do Antunes Filho em 80. O que isso contribuiu agora na sua montagem, né? Fora, enfim, toda a tua pesquisa. Assim, na minha montagem, não sei te dizer, mas me contribuiu em mim como eu sou. Tudo que eu fiz na minha vida tem, enquanto base, a maestria do Antunes. Ele é o meu mestre, não o único, mas ele é um dos meus mestres. Então, para mim, é lindo estar aqui nesse teatro, com esse espetáculo. Eu acho que em algum lugar é um diálogo entre um aluno e um mestre. Nem bem chegamos em São Paulo e você está ficando branco, cabelo loiro e olho azul. Meu pensamento sacou bem clarinho a luz. Os homens é que são máquinas e as máquinas é que são homens. Esse espetáculo da Bielessa é incrível e é maravilhoso também ver as imagens de arquivos, né? Do Macunaíma, do final dos anos 70, essa montagem do Antunes que trouxe uma inovação na época, que é a construção dramatúrgica a partir de um texto literário e também do trabalho cênico com o ator. E que ator em cena ali nos arquivos, hein? Cacá Carvalho. Daqui a pouco tem Racionais no Metrópolis. Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ falam da turnê especial de 30 anos do grupo. Descansa o seu gatilho, entre no tempo da malandragem, meu rap é o trilho. Tum. Vou dizer.
Metrópolis de volta com uma reportagem especial, exclusiva, com Racionais MCs. É a primeira vez que os 4 integrantes falam com a gente assim, todos juntos numa matéria. Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ nos receberam durante um ensaio para os shows da turnê dos 30 anos de carreira. E tem uma super banda acompanhando o grupo nessas apresentações. O repertório é para deixar qualquer fã com um sorriso no rosto. Quer dizer, para o fã de rap, uma cara meio brava também é sinal de satisfação. Racionais MCs no Metrópolis. Levar para o palco um batalhão de clássicos não é jogo ganho para o maior grupo de rap do Brasil. Os Racionais MCs ensaiaram bastante para mostrar no show uma espécie de retrospectiva com músicas de todos os discos da carreira. É sempre bom estar com os caras de novo, né? Nós somos amigos, né, irmão? Né? A gente se ama mesmo como amigo na vida, independente do Racionais. Hoje em dia, os 4, eles não dependem mais de resultado da banda para ser amigos. Já somos amigos mesmo e encontrar com os caras de novo. Racionais tem muita história, tem muita coisa que nós mesmos já não lembrávamos mais. Que através da música, tipo, nossa, mano, aquela pessoa, tal, aquela época, como era difícil, né? Como era diferente, era romântico, era heróico. Eu queria fazer uma brincadeira com você. Aqui só tem discos Racionais, mas eu queria que você me falasse qualquer coisa desse disco. Brincadeira de criança. Estamos relembrando, gente? Tira um disco aqui. Olha. Sim, né? Vou ter que pôr óculos Só a idade, né, gente? Eu estou melhor agora do que antes. Pânico, 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 pânico. Nós éramos garotos, mas já tinha uma coisa séria, né? Já tinha um compromisso já muito louco, né? Você vê a capa assim. O primeiro disco dos Racionais, depois da participação na coletânea Consciência Black. Brown e Blue, da Zona Sul. KLJ e Ed Rock, da Zona Norte. 4 garotos começando no mundo da música. Tô olhando pra esse garoto aí. Quer falar o quê pra ele? Você evoluiu. Agora tem voz ativa. Que período criativo, um período necessário, período político. Pode ver que a capa é o crime, são as drogas, né? São o problema social, né? É o Brasil e atual, inclusive. Esse disco aqui é de 92. E atrás a gente tá dando um salve, que o caminho é a informação. Que lugar é esse que vocês tiraram essa foto? Aqui é numa garagem, aqui na real eu morava na Zona Norte, na Vila Mazem, e aqui é a garagem da minha casa. A gente aqui tem um pedaço do meu carro aqui, ó. O homem na estrada recomeça a sua vida. Raio X do Brasil, um disco independente de rap nas paradas. Fim de semana no parque e Homem na Estrada são tocadas nas rádios do Brasil inteiro. O sucesso não diminui a tensão com as elites, a polícia, a mídia. Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão. Foi uma época que marcou, assim, pelas dificuldades e pelo momento que o Brasil passava. E os paulistanos, né? Os negros paulistanos não tem nada escrito, referência, né? Alguma coisa que expressasse. E tinha aquela coisa de ter vergonha onde morava. Você morava no barraco na rua de baixo, mas você falava que morava na rua de asfalto, na rua de cima, porque as pessoas tinham esse preconceito, o taxista não te levava. Então, isso a gente trouxe para as músicas. Na muralha em pé. É o disco da transformação, Sobreviver no Inferno. Eu falo que da transformação porque até aqui eu não tive a minha liberdade, eu não era um negro liberto. Aqui, esse disco me trouxe a liberdade.
corria a A liberdade. minha carta tá aqui, porque aqui eu comecei a me sentir poderoso. Depende do sim ou não de um só homem que prefere ser limpo pelo telefone. Mais de 1 milhão de cópias vendidas. O disco que narrou o massacre do Carandiru, que contou a realidade brasileira a partir de uma outra perspectiva. O disco que até virou livro. 30 anos de história dos Racionais também são 30 anos de uma história dessa periferia, dessa juventude negra, dessa geração, né? Dessa luta de resistência. E tem conquista também, não tem? Você ser um artista negro e você fazer de conta que você não é negro, como acontece muito com jogadores de futebol, que seria muito importante esse depoimento. O Racionais falava e ficou viciado. O Ice Blue falar de negritude. Parece que é um apelo e não tem apelo nenhum. Porque eu gosto de andar com roupa cara, gosto de carro caro, gosto de comer em lugares caros. Então não tem apelo. Eu sou um preto que eu gosto de incomodar, paulistano. Se tiver lá no Rubaiá, vai me ver lá. Nego drama, entre o sucesso e a lama. Nada como um dia após o outro. Eles já são grandes artistas da música brasileira, mas os dramas e as delícias da vida do povo negro e as próprias contradições ainda giram na vitrola. Isso é pesado. Esse é pesadaço. Lembrou do quê? Realmente, veio de uma magia que tem aqui nessa época, de muitos jovens, né, procurando o caminho. Pessoas que não estão mais vivos também, eu vejo aqui, ó. Aí tudo é o que eu acho, quero também, mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100, vida louca. Esses lugares não estão mais desse jeito também. Aqui tem um condomínio agora, no lugar dessa foto aqui não existe mais. Aqui também não existe mais, agora é um campo sintético com refletores e pá. É São Paulo aí, ó, a história, né, a arquitetura, tudo junto aí, ó. As fotos, quem viu, né? Ou ver na capa do disco. Cores e valores. Cores e Valores é lançado depois de 12 anos sem um disco de inéditas. Trouxemos as ideias de 89, e depois as de 90, e depois de 2000, e foi evoluindo as ideias. Mas, infelizmente, tudo no mesmo contexto que, se você olhar as coisas que falávamos em 89, estamos sofrendo exatamente isso hoje. E pensar que toda essa história vai estar na turnê de 30 anos, que começou em Florianópolis na semana passada e passa por mais capitais até outubro. Sempre que entra essa coisa do Racionais, pra mim evoca muita coisa na minha vida, né? E eu sempre fui muito exigente com Racionais. Talvez onde eu seja mais exigente na vida seja no Racionais. Foi o que me fez também, né? No palco, o grupo é acompanhado por uma banda de 9 músicos. Como é que você sente a música dos Racionais e a banda? Cara, a música do Racionais já é forte, né? Assim, por si só, falando. Pra mim, na minha visão, ela já é forte, ela é contundente, né? Ela tem toda aquela pressão, ela tem, né, o seu peso politicamente e musicalmente também falando. O que representa, né? Isso eletrônico, né? A gente usa sample, DJ e tudo mais. Com banda, ela tem, pra mim, umas 100 vezes maior. Dançando brinca, parceria, fechou. Mais uma dupla de São Paulo se aventurou. Em meio às travas, Rio Sereno, elaboramos a cura, a fórmula com veneno. A gente acompanhando o ensaio e aí você pede pro tecladista: olha aqui, ouve esse som, vê se você consegue tirar. Sim, a gente pediu para os músicos tirarem o som o mais original, mais próximo possível do original, dos samples, né? Dos samples misturado com a nossa música também, né? Então a gente preza por essa qualidade, né? A gente sampleou muita gente, né? Marquês, Tim Maia, Asley Brothers, e aí vai. Muita gente, Jorge Ben, né? Então isso tem muita força e é muito, né, latente, assim, muito forte, muito visível, né, nas músicas do grupo. Vou dizer. Então, agora, vamos de novo. Na hora no palco a gente lembra, né? Quando a gente tinha 19 anos.
E de 19 até agora. Então a gente lembra, passa um filme rápido na mente. Vou dizer, já volta todo mundo com força. Daria um filme e o filme tá rolando, né? E o filme tá rolando, tamo no filme, tô na fita, tô na cena, né? Vamos nessa. Tá rolando. Descansa o seu gatilho, entre no tempo da malandragem, meu rap é o trilho. Vou dizer. Muito bom! E no próximo bloco tem literatura no Metrópolis com uma jovem voz da África, a nigeriana Ayobami Adebayo. Good evening, Mommy. My knees trembled as they touched the concrete floor. Are you pregnant now? She said, without looking up from the tray of groundnuts. I scratched my head. Are you barren and deaf too? I say, are you pregnant? The answer is either yes, I am pregnant, or no, I still haven't been pregnant for a single day in my life. Nigéria, África Ocidental a partir dos anos 80. É uma nação abalada por sucessivos golpes de Estado que serve de cenário para o romance Fique Comigo, da escritora Ayobami Adebayo. A poligamia, que ainda hoje é permitida, já enfrentava resistência e deixava sequelas entre os envolvidos nessa relação. Esse é o conflito central do livro de Ayobami, que conversou com o Metrópolis. I believed I was Mommy's favorite daughter-in-law. As a child, it was expected that I would call my stepmother's Mommy. Even my father encouraged me to, but I refused. I stuck to calling them Mama. And whenever my father was not around, some of the women would slap me just because I refused to honor them by calling them my mother. Bom, o Fique Comigo, a história é de um casal, um homem e uma mulher, que são casados, são felizes, mas não têm filhos. E isso é um problema para a sociedade nigeriana, vamos dizer assim. Tanto que os pais dele praticamente obrigam a ele ter uma segunda esposa para poder ter filhos. Why have you decided to tell this story? For a number of reasons. Sometimes I think that you don't really decide to tell a story. The story finds you and it just doesn't let you go, and therefore you have to figure out, in a sense, how to get it out of your system so you can move on with your life. I'd written a short story about the same characters, and for about 2 years I just kept thinking about them. And so after 2 years I decided, you know what, I'm going to write this novel. Every time Akin's mother wrapped me in a fleshy embrace, my heart sang Mommy. And when I called her the venerated title, it did not cling to my throat and refused to climb out the way it used to when my stepmothers tried to slap it out of me. She lived up to the name, taking my side if any issue I had with Hakim came to her attention, assuring me that it was a matter of time before I got pregnant for her son, insisting that my miracle would be waiting once I turned the right corner. As I began to write about all of that, motherhood came in, masculinity came in terms of when I was thinking about a character's capacity to be vulnerable or willingness to be vulnerable with their partner. One year, the Anglican church my family attended celebrated Mothering Sunday with a special service. We sang a song that everyone already knew, an expansion of a popular saying. I managed the first line before biting my tongue to choke back tears. Iya ni wura, iye biye. Ti hakole fowora.
The words, mother is treasured gold that cannot be bought with money, resonated with me more than any homily I'd ever had. Do you speak Yoruba? Yes, I do, actually. It was my first language, but I quickly learned English probably within the first 2 years of my life. And it's one that I think influences this novel in so many ways. Yeah, really? Yes, because the characters in my mind are speaking to themselves in Yoruba. Aqui na capa do livro, a escritora Margaret Atwood, que aqui no Brasil é muito conhecida, né, por causa do livro O Conto da Aya, né, Handmaid's Tale, escreveu que o livro é emocionante, absolutamente encantador. And you had classes with her. Yes, so I studied creative writing at the University of East Anglia in the UK, and while I was there, I was fortunate enough that Margaret Atwood was a UNESCO professor of literature. Do you like it? Do you like the book and the series too? I haven't seen the series. No? I love the book. Yeah. If you cannot have children, allow my son to have some with Fumi. See, we're not asking you to stand up from your place in his life. We're just saying you should shift so someone else can sit down. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Já já você vai ver os últimos preparativos para o novo Jornal da Cultura. Estreia amanhã. Quem está em casa muitas vezes não imagina todo esse processo, né? Cada um é responsável por uma parte importante do processo todo. Segunda-feira, hein? Segunda-feira no ar, 9h15 da noite, eu e Karim Bravo. 29, esperamos vocês. Né? Tomara que vocês gostem muito. Estreia amanhã às 9h15 da noite o novo Jornal da Cultura. A apresentadora Ana Paula Couto vai dividir a bancada com a recém-contratada nossa colega agora, Karim Bravo. Exatamente. O cenário está de cara nova. O Metrópolis foi conferir os últimos preparativos desse projeto. Falar um pouco sobre a criação desse novo cenário. O espaço físico a gente mantém o mesmo, que é muito bom. O que a gente está trazendo é um pouco mais de elementos cenográficos para a gente ter os cortes de câmera com fundos diferenciados, né? E principalmente esse trabalho da gente ter um cenário com um pouco mais de dinamismo, de movimento, né? Um desenho arquitetônico um pouco mais moderno, né? E trabalhando os claros e escuros, assim. A gente tinha um cenário que assim, ele tinha uma linguagem bastante clara, né? Ele era todo branco. E agora ele vai ter um pouco de contraste, um pouco mais de contraste. A gente usa esse software 3D, né? Ele, além de ele mostrar para a gente o cenário de uma forma real, né? De como vai ficar, aqui é onde eu faço o estudo das posições das câmeras, né? Aqui, por exemplo, eu consigo entender o enquadramento né, do geral da bancada toda, né? Eu consigo estudar quais são os meus fundos quando eu mostrar aqui o convidado. E depois de tudo isso a gente vai para o galpão, que é onde constrói de fato. Tem toda uma questão de luz e a gente tem uma pessoa aqui trabalhando toda essa questão, né? Joimi Nakayama. Tudo bom? Eu já peço cenário com luz, né? Porque o cenário tem que ter vida, então eu já peço com luz. Então já vai ter aplicação de fita de LED. Que é uma coisa que pra gente é interessante porque a câmera ela sempre busca esses brilhos, né, de cenário, de fundo, que dá aquele desfoque, que na verdade é um truque pra gente ganhar profundidade na cena, né? O governo faz novo contingenciamento de quase R$1,5 bilhão de reais, mas não define quais áreas serão afetadas. E o Jornal da Cultura tem muito mais. E quando a gente fala de colocar duas apresentadoras que aliás estão chegando para conhecer esse cenário. O que
vocês imaginaram aqui? Porque claro que a gente está curiosa, né, para saber. Olha o tamanho desse cenário. O que mudou, qual o olhar que vocês tiveram, né, pensando no Jornal da Cultura. A ideia, o conceito, né, o partido arquitetônico era pôr um pouco de dinamismo no desenho, né? Que é uma coisa relacionada à notícia, né? Velocidade que vocês transmitem a notícia. Né? Novo formato, novas apresentadoras, a mesma cultura. Ana Paula já estava à frente da bancada. Agora vamos falar então um pouco de linha editorial. A gente está testando ainda, né? Algumas coisas são pontos certos do jornalismo da TV Cultura. A nossa marca é ter 2 comentaristas. Isso é uma marca do JC. Isso permanece. Agora a gente vai serão 2 apresentadoras, que é algo diferente, 2 apresentadoras, 2 mulheres na bancada em horário nobre. O comentarista não seja aquele comentarista que fale de qualquer coisa. Por exemplo, o dentista que fala de viagens aéreas na Tunísia. Não importa. O profissional disso ou daquilo vai falar da sua especialidade. Assim como aquele cientista político vai falar de política e assim por diante. Então nós vamos escolher o comentarista de acordo com a pauta do jornal. Todo mundo reagiu super bem, todo mundo gosta da TV Cultura. Eu percebi, descobri agora, vindo pra cá, que é uma TV muito querida. Todo mundo acredita no conteúdo da cultura, todo mundo gosta. É um conteúdo realmente, vem de credibilidade, né? Mostra esse lado, aprofunda as notícias. A gente não só dá a notícia, como a gente vai aprofundar os temas. E isso é o diferencial do Jornal da Cultura. Quem está em casa muitas vezes não imagina todo esse processo, né? Cada um é responsável por uma parte importante do processo todo. Segunda-feira, hein? Segunda-feira no ar, 9h15 da noite, eu e Karim Bravo. 29, esperamos vocês. Né? Tomara que vocês gostem muito. Claro. E a partir da próxima terça também tem novidades no Metrópolis, não é, Didi? É, claro. O programa passa a começar antes do Jornal da Cultura. Isso, novo horário. 15 para as 9 da noite. E ganhamos mais tempo. Agora é meia hora todo dia, não esqueça. Terça, sexta, 15 para as 9. E aos domingos também em horário novo, 8 da noite. Bom, a propósito, falando em tempo, o nosso tempo acabou. Fazer o quê, né? Bom, mas para encerrar, tem a parceria do trio instrumental Bossa Cuca Nova, com Roberto Menescal. Aí, no caso, é unir o útil ao agradável, né? Já que o Roberto é pai do Márcio Menescal, que é baixista do grupo, que também tem o Alex Moreira e o Marcelinho da Lua. Há mais de 20 anos eles exploram a fusão da bossa nova com a música eletrônica. Ainda este ano eles lançam o álbum Bossa God The Blues. Uma das faixas é 1937, que ganhou um vídeo, olha, bem produzido. Vamos ver, então? Vamos. Vamos ver. E não se esqueça, terça-feira, mais cedo, 15 para as 9 da noite. Tchau, tchau. Tchau.